Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral, com mais um vídeo para vocês. Hoje, dia 2 de janeiro de 2013, eu vou começar uma série de vídeos, digamos, mais complicada. Eu já vou começar então a falar sobre assuntos mais rebuscados, ou seja, assuntos que vocês que assinam o meu canal estão mais interessados em descobrir. Eu vou entrar mais profundamente na seara do ocultismo. Eu vou falar com vocês sobre magia, vou falar com vocês sobre o bem e o mal. Esse vídeo será destinado àqueles iniciantes na magia, naqueles que querem começar a adentrar a senda do ocultismo e não têm ainda o preparo mental para que isso ocorra. Então, uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro, bem explicado é: este vídeo é destinado àqueles que estão iniciando, que querem iniciar, que querem se preparar para entrar para uma sociedade secreta e se preparar para trabalhar com magia. E a primeira coisa que eu vou deixar claro nesse vídeo é que se você é religioso, se você é membro de alguma seita religiosa, se você não tem a cabeça aberta para algumas outras coisas que não sejam aquilo que a sua religião lhe ensina, eu recomendo que você não veja esse vídeo. Você não é a pessoa para este vídeo, você não é a pessoa que eu estou me dirigindo agora nesse momento, ok? As pessoas que assistem esse vídeo têm que ter a cabeça aberta, têm que ter a mentalidade aberta, não podem ser pessoas de um livro só. Timeo hominem unius libri, deve-se temer não quem lê muitos livros, mas quem lê muito um só livro. Para que vocês queiram entrar nessa senda, na senda do estudo, do ocultismo, vocês não podem ler um livro e não podem, de forma nenhuma, deixar que alguém interprete algum livro para vocês. A leitura de um livro, O Caminho na Senda da Sabedoria, O Caminho na Senda da Iluminação, é uma busca solitária. Não deixem que ninguém interprete nada para vocês. No meu site vocês podem baixar diversos livros. Vocês podem baixar livros cabalísticos. Aqui embaixo vocês estão vendo o link do meu site. Vocês podem baixar diversos livros, mas, por favor, leiam o livro vocês e tirem vocês as suas conclusões. Leiam o Bhagavad Gita, leiam o livro da lei, leiam Sefer Yetzirah, leiam esses livros e tirem as suas próprias conclusões. Vocês vão ver que, numa determinada época da vida, vocês vão ler esse livro, vão ver ele de um jeito. Daqui a 2 anos, se vocês olharem esse livro novamente, vocês vão ver de outra forma. Este é o segredo para a senda da iluminação, para vocês iniciarem no estudo do oculto por vocês mesmos. Não deixem que ninguém leia ou interprete qualquer coisa por vocês. O que tem que interpretar as coisas que vocês leem são vocês mesmos. Baseados em quê? Intuição. Ensinamento que a vida vai trazendo para vocês conforme o tempo vai passando. Então, esse vídeo vai ser uma introdução à magia e eu vou começar essa introdução à magia falando do bem e do mal. Por que eu vou falar do bem e do mal? Eu quero que vocês entendam o conceito do bem e do mal. Eu quero que vocês entendam que o praticante de magia tem que olhar esses dois conceitos de uma forma diferente.
E quando eu falo magia, eu não estou falando daquela magia do Harry Potter, plim, da varinha mágica, de fazer coisas acontecer. Não. Magia é você se unir com as forças da natureza e utilizar as forças da natureza para a sua iluminação, a sua e dos seus semelhantes. Você tem que utilizar as forças da natureza para que as próprias forças da natureza atinjam a iluminação e você também atinja a sua própria iluminação. Isso é que é magia. O resto que forem falar com você, gente, é balela pura. Tá? Magia é iluminação. Magia é vocês entrarem em contato com outras forças e se misturarem a essas forças. Né? Se vocês olharem um pouquinho na história, vocês vão conhecer os druidas. O que os druidas faziam? Os druidas eles eram estudiosos das forças da natureza. Se vocês forem em alguma reunião de Wicca, por exemplo, é nada mais, nada menos que a comunhão com as forças da natureza. Se vocês forem numa reunião de bruxaria tradicional, vocês vão ter e vão ver a comunhão da força da natureza. O que acontece é que o catolicismo, para entrar nesses lugares, para entrar nesses lugares onde os druidas praticavam a sua arte, tiveram que demonizar, dizer que as bruxas e aquele seu caldeirão faziam poções para o mal. Na realidade, uma bruxa e o seu caldeirão utilizam o quê? Ervas. O que elas fazem com esse caldeirão? Remédios, receitas, poções para poder curar. Tome muito cuidado com o conceito de bem e do mal, que eu vou entrar nesse conceito nesse minuto. Aleister Crowley, gente, era satanista? Essa é uma pergunta que várias pessoas faziam e me fazem, e cada vez que eu respondo, a coisa vai ficar mais complicada. Por quê? Porque não é uma resposta fácil de dar. Porque depende do conceito que vocês têm de satanismo. Não é? Eu posso dizer, sim, Aleister Crowley era satanismo. Meu Deus, então Crowley lidava com o diabo, com as forças do demônio. É a primeira coisa que vocês vão entender. Então, essa pergunta eu deixei aqui em destaque, porque é uma pergunta que não vai ser respondida com este vídeo e nem com outro. É uma pergunta que vai ser respondida por vocês mesmos à medida em que vocês vão vendo meus vídeos e vão entendendo esse conceito que é muito complicado para se entender devido ao nosso pensamento, à nossa mente moderna condicionada à dualidade. Preto, branco, bem e mal, certo e errado. Então nós temos, para que a gente consiga entrar dentro da seara da iluminação, nós temos que nos despir dessas amarras, dessa coisa dualística. Nós temos que entender esse conceito com a mente aberta. Vejam bem, gente, eu estou começando um vídeo que não vai nem raspar no conceito e eu estou aqui fazendo um discurso tremendo para preparar vocês para o que eu vou dizer. Por quê? Isso vai ser passível de diversas interpretações erradas. Eu sei que nos comentários do vídeo eu vou receber comentários mal educados, porque pessoas erradas vão ver esse vídeo e vão interpretar tudo errado. Então, eu vou ter que tomar muito cuidado em conversar sobre isso com vocês para evitar mal entendido. Por isso que eu digo para vocês, religiosos, não assistam esse meu vídeo, porque vocês não vão entender. Pessoas que querem abrir a cabeça, assistam esse meu vídeo e, por favor, abram a cabeça. Não considerem o meu conceito como se eu fosse o rei da verdade. Não. Vocês têm que pegar o que eu falei,
e usar como forma de se pesquisar. Quando alguém faz uma faculdade, essa pessoa não sai da faculdade conhecendo as coisas. Toda faculdade, toda escola, todo colégio, o que eles ensinam é aonde você vai encontrar a informação. Eu vou passar alguns conceitos e vocês vão pesquisar esse conceito e procurar abrir a cabeça. Estou aqui à disposição de vocês para responder dúvidas, como sempre estive, à disposição até de ouvir de vocês o que vocês entenderam desse meu vídeo. Esse vídeo que eu estou fazendo originou-se de dúvidas das pessoas que escreviam lá nos comentários. Então vamos lá, no conceito então de bem e do mal. O que é o mal? O mal, gente, é simplesmente uma energia mais primitiva, uma energia que não sofreu polimento nenhum. Este é o mal. Vamos colocar aqui alguns exemplos bastante interessantes. Vocês já viram na Umbanda, né? Se vocês não estudaram a Umbanda, eu aconselho que vocês estudem não só a Umbanda, mas como um Candomblé e qualquer outra religião afro. Vocês vão ver a figura do Exu. O Exu, vocês vão ver em diversas lojas, as pessoas com o diabo, né, a imagem de um diabo, com chifre e tudo, dizendo que aquele é o Exu. Isso é uma coisa errada, está completamente errado, isso é completamente equivocado, porque o Exu, a entidade Exu, dentro da religião afro, não tem nada a ver com o diabo, aquela figura do diabo da Igreja Católica. O Exu, ele é uma entidade primitiva que não tem consciência do que é certo e do que é o errado. Então, o Exu é uma entidade, se você premiá-la com alguma coisa, ele vai fazer o que você mandar. Se você mandar ele fazer alguma coisa certa, ele vai fazer alguma coisa certa. Se você mandar ele fazer alguma coisa errada, ele vai fazer alguma coisa errada. Por quê? Porque ele é uma entidade primitiva que não tem consciência do que você vai pedir para ele, ele vai prejudicar alguém. É uma entidade primitiva. Então vamos entender o seguinte, o que as religiões chamam de mal, não é o mal, são energias primitivas. E essas energias primitivas necessitam que a pessoa que vai lidar com essa energia mais primitiva possua um conhecimento muito grande, porque são forças primitivas. É muito diferente, por exemplo, você vai se reunir com um conselho de sábios e você vai ficar discutindo coisas com os sábios, você vai argumentar, você vai convencer. Agora, faça essa mesma reunião com homens das cavernas. Vocês vão conseguir convencê-los pela palavra? Não, porque a linguagem que eles entendem não é esta. Um animal, o que é um animal? Um animal é um ser primitivo. Um animal faz o que você manda. Né? Muita gente fala do Rottweiler, por exemplo. Ah, o fulano tem Rottweiler, a raça do Rottweiler é uma raça agressiva. Não. O Rottweiler é um ser primitivo. Se você ensinar ele a matar as pessoas, ele vai matar. Se você ensinar ele a fazer o bem com as pessoas, ele vai fazer. Então entendam, o mal dentro do ocultismo são energias primitivas. O que é o conceito do certo? O mal, a energia primitiva, ela também é chamada de caos. O que é o caos? O caos é a falta de ordem, é a ausência da ordem. O nosso universo, ele é organizado, ele segue padrões. A Terra se movimenta em volta do Sol porque tem vários tipos de forças que fazem com que a Terra não vá se chocar com o Sol e vai simplesmente rodar em volta do Sol e manter este equilíbrio
Então, este equilíbrio a gente pode se chamar como forças do bem. Existe caos no universo? Existe, porque às vezes o caos é necessário. Às vezes é necessário, por exemplo, que uma nebulosa, que um sol qualquer, uma estrela qualquer, se transforme em uma supernova, ou que se transforme em uma anã branca que vire depois um buraco negro, né? Há a necessidade do caos. Por exemplo, a guerra. A guerra é coisa do mal. A guerra, às vezes, é necessária. A guerra, às vezes, a humanidade precisa de uma guerra. Por quê? Sempre depois de uma guerra, a humanidade evolui. Muita gente morre, muita gente sofre. Sim, muita gente morre, muita gente sofre. É o que a gente chama de um mal que é necessário. Matar alguém é certo ou errado? Isso é um conceito bastante interessante. Por exemplo, nós vivemos numa sociedade organizada. Nós vivemos num país que tem leis que proíbem que você mate o seu semelhante, porque senão, se não houvesse isso, o que iria acontecer? Todo mundo iria sair matando todo mundo. Existem situações em que matar é certo. Por exemplo, eu moro no Brasil, sou proibido de matar meu semelhante. Agora, se o Brasil declara guerra contra um outro país e eu sou convocado para o exército para lutar nas suas forças, eu sou obrigado a matar o meu semelhante. Aí matar passa a virar certo. Olha o conceito de certo e errado, como ele muda, como ele é mutável. Em várias situações da vida, o conceito de certo e errado muda. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, isso está muito bem explicado num filme chamado Band of Brothers, que é uma série de televisão. Se vocês não viram, aconselho vocês a verem, que os soldados, eles custaram a sair daquela coisa de não conseguir matar o seu semelhante. No final da guerra estavam todos super treinados a matar, e matar para eles era uma coisa muito fácil, muito tranquila, que eles faziam com uma tranquilidade absoluta. De repente a guerra acaba. E aquelas pessoas treinadas para matar, de repente são proibidas de matar. O que acontece? Depois da Segunda Guerra Mundial, o que houve de assassinatos entre os soldados que foram proibidos de matar, eles não conseguiram absorver esse tipo de coisa. Por que uma hora matar é certo, outra hora matar é errado? Então, o conceito de certo e errado, ele é mutável. As leis de um país nem sempre são certas. Por exemplo, na Alemanha nazista, era lei você matar um judeu, fazia parte das leis do nazismo. Essa lei era certa? Mas é da lei, a lei tem que estar certa. Nem tudo, gente, que é correto é legal, e nem tudo que é legal é correto. Você tem que ter lei, mas as leis podem ser erradas. As leis podem ser certas. Então, o conceito de certo e errado, o conceito de bem e mal, ele passa a ser dúbio. Ele passa a ser mutável. Então, cabe principalmente ao buscador, ao procurador de magia, àquele que quer entender a natureza, o entendimento dessas forças. Porque quando você lida com uma força primitiva, que é o mal, você pode se utilizar dessa força primitiva, mas ela é uma força primitiva, ou seja, todas as vezes que você usa essa força primitiva para fazer alguma coisa, ela sempre vai te cobrar algo em troca. Ela é primitiva. Ok? Quando você usa uma força mais elevada para fazer o mal, essa força elevada não vai te deixar fazer o mal. Essa força elevada, ela vai só te deixar fazer coisas
que melhorem, que atinja o grau da iluminação e não vai te cobrar nada por isso. Você às vezes precisa se valer do mal? Precisa. E às vezes não. Né? E todas as grandes artes, as grandes forças do universo têm o seu lado direito e o lado esquerdo. A Cabala, você tem o lado direito e o lado esquerdo. O lado direito da Cabala é a árvore da vida, o lado esquerdo é a árvore da morte. Na bibliografia, eu estou colocando aqui alguns livros, algumas revistas, que detalham muito melhor isso do que eu estou falando agora, principalmente a revista Citra Atra, que é uma revista até gratuita, vocês podem ler, e vocês entendem melhor esse conceito, ok? Então, quando eu falo bem e mal, e certo e errado, a gente tem que entender isso, ok? Se vocês conseguirem abrir a cabeça de vocês e entender isto, vocês estarão prontos para trabalhar com as forças da natureza. E existem muitas palavras que a própria igreja transformou em palavras ruins. Por exemplo, canhoto. As pessoas que utilizam a mão direita são pessoas destras. E as pessoas que utilizam a mão esquerda são pessoas sinistras. A palavra sinistro não é uma palavra pejorativa. A palavra sinistro, ela define as pessoas que utilizam a mão esquerda. Então, destro, direito, sinistro, esquerdo. O idioma italiano fala isso, la destra, la sinistra. Eles explicam muito bem o que a Igreja Católica, ou o que as igrejas chamam de mal. A mão esquerda, o lado esquerdo, ele é considerado um mal. Então a palavra sinistro ficou sendo uma palavra ruim. As pessoas que são canhotas, em algumas civilizações, eram pessoas tidas como pessoas com parte com o demônio, porque eram pessoas sinistras. Olha, gente, olha esse preconceito, olha essa coisa, de virar, de distorcer, as informações, de distorcer as ideias. Ok? Qual é a origem do conceito de demônio? Quando que a Igreja Católica colocou essa origem do mal, do demônio, para ela pegar tudo aquilo que não interessava para ela e associar isto a esse demônio, essa figura horripilante do demônio? Existe um arquivo na revista Citra Atra, está aí embaixo o link para vocês, é uma revista gratuita, vocês podem baixar. Esse link vai estar na bibliografia no final desse vídeo e vai estar na descrição do vídeo, também lá na bibliografia, que ela vai explicar melhor esse conceito de demônio. Beelzebu, por exemplo, ele vem da palavra Baal. Lembra daquele deus Baal, aquele deus babilônico, Baal, que a Bíblia associa com o deus charlatão? Na realidade, Baal era um deus primitivo, cultuado lá na Mesopotâmia. Então, Baal chamava-se também Baal-zebub. Na Irlanda, lá nos celtas, também era chamado de Bili ou Beli, ou Belenos, que é uma entidade celta, é um deus celta. Esse Belenos, Baal, era um deus do mal? Não, eles eram deuses que tinham uma especialização. Quando o judaísmo entrou dentro da Palestina e encontrou esses povos cultuando esses deuses primitivos, o que eles fizeram? Não, o nosso Deus é do bem e o Deus deles é do mal. Então é Baal, é Beelzebu, são coisas do mal. Na realidade, são deuses primitivos que eram adorados pelos povos que viviam nessa região. E todos os deuses pagãos que não eram da Igreja Católica, todos aqueles druidas que existiam na Inglaterra, foram todos considerados bruxos, foram todos parar na fogueira. Por quê? Porque não interessava à Igreja cultuar a natureza, cultuar esse tipo de deuses, manter esse tipo de
poder, porque todo o clero, seja ele de qual religião for, tem poder. Então, quando uma religião se bate com outra, elas estão se batendo por quê? Pelo poder, pelo maior número de adeptos. Então, uma religião começa a demonizar a outra. Nós somos do bem, os outros são do mal. Então, cuidado com este conceito que, no meu caso, foi muito difícil. Eu fui criado numa religião, eu fui criado com um conceito, tive muita dificuldade em abrir a minha cabeça para este conceito, né? E dizer aquela frase de Raul Seixas. Raul Seixas tem uma música que diz o seguinte: não tem certo nem errado, todo mundo tem razão. O ponto de vista é que é o ponto da questão. Olha que verso bonito de um cara que eu considero um gênio. Eu estou sempre referindo Raul Seixas em todos os meus vídeos, não é? Porque ele conseguiu ter a cabeça dele aberta para esse tipo de coisa. Aí vocês vão dizer assim, Raul Seixas era um drogado. Ele era um drogado que não fazia mal a ninguém, só a ele mesmo. E era um cara que tinha uma visão da vida diferente da nossa, e nós temos que respeitar. Então, sim, meu ídolo era Raul Seixas. Era um dos ídolos que morreram de overdose. Não é isso? Mas, por ele ter vivido a vida intensamente, é que eu não vou fazer igual ele fez. Não é isso? Por isso que existe, por isso que ele diz, o ponto de vista que é o ponto da questão. Eu entendo Raul Seixas, admiro Raul Seixas, mas por eu gostar dele, eu não vou sair me drogando. Eu não vou sair me prejudicando. Eu não vou sair me associando a energias primitivas. Né? Todas as vezes que eu for lidar com energias primitivas, eu tenho que controlá-las e não deixar que elas me controlem. Baal era um deus que lutava pelo seu povo, né? E que vivia nas alturas. A palavra Lúcifer, que é considerado um demônio, a palavra Lúcifer significa portador da luz. E a luz, gente, sempre foi associada à iluminação, né, à elevação. Então a palavra Lúcifer já entra aí numa coisa interessante. Se Lúcifer era um demônio, por que ele era o portador da luz? Porque Lúcifer foi um anjo. E Lúcifer discordou de Deus. Ele discordou da forma como Deus estava gerenciando o universo. E o que ele fez? Bom, eu não concordo com você, eu vou embora. E saiu. E foi embora. Ele perdeu todas as regalias que ele tinha como anjo. E ele foi chamado de anjo caído. Ele passou a ser desprezado. Quanta gente, né, que não concorda com o que está estabelecido no mundo, ela é desprezada. Quem chega com um pensamento diferente, qualquer pessoa que discorde da maioria das pessoas, o que acontece com essa pessoa? É uma pessoa desprezada, é uma pessoa que é abandonada, é largada à sua própria sorte. Né? Então, foi o caso que aconteceu com Lúcifer e outros personagens. Né? Daemon, que vem da palavra demônio, na realidade o significado da palavra daemon é espírito. Ali não está dizendo se é espírito de mal ou espírito do bem. Notem como é que há uma facilidade para as pessoas distorcerem as palavras. O cara é um demon, é um demônio. Então cuidado que ele é demônio. Demon, na palavra demon, claro, ela foi sendo, com o tempo, ela foi sendo modificada, virou demônio, símbolo de coisa ruim, coisa má. Né? A palavra grega agatodemon significa bom espírito, gente. E kakodemos significa mau espírito. Aí sim você está direcionando. Olhem para essa figura aqui. Olhem a figura do Baphomet. Qualquer pessoa que tem formação cristã vai olhar essa figura e vai se assustar. Vai olhar essa figura e vai achar que é uma coisa feia, uma coisa horrível, uma coisa do mal. Na realidade, gente, o Baphomet é um símbolo
do bem, é um símbolo da fertilidade, é um símbolo da prosperidade para os povos mais primitivos. Dá para entender por que a igreja tirou a figura do demônio do bode. E por que essa figura ela tem uma cabeça de bode? Porque o bode, gente, é um animal rústico, é um animal que sobrevive em qualquer lugar, come qualquer coisa, se adapta perfeitamente em qualquer lugar. Olhem que essa figura também tem seios, que significa a maternidade, a procriação. Olha o símbolo que hoje é utilizado como símbolo da medicina, a serpente Uraeus. Então notem que este símbolo, que era inicialmente um símbolo do bem, foi demonizado pelas igrejas, foi tratado como um símbolo ruim. Qualquer pessoa que não está acostumada a ver, olha para esse símbolo, se assusta e considera ele um símbolo do mal. Esse símbolo nunca foi do mal, gente. Esse símbolo é um símbolo ainda, é uma entidade que ainda é fonte de muitos estudos. Tem um camarada chamado Eliphas Levi, que escreveu um livro chamado Dogma e Alta Magia, está aí na bibliografia para vocês pesquisarem. Ele fala muito, ele tem um estudo muito interessante sobre o Baphomet. Recomendo vocês leem esse livro. Essa entidade Baphomet, ela era muito estudada pela Ordem dos Templários. E se vocês não conhecem a história dos Templários, vejam os meus vídeos anteriores que eu falo. Eu tenho uns 4 ou 5 vídeos que falam de Templários. Tá? E o que os Templários faziam com essa figura? Os Templários com essa figura, eles estudavam, pesquisavam essa figura. E a Igreja Católica, para acabar com a Ordem dos Templários, o que ela fez? Ela demonizou a Ordem dos Templários, e uma das acusações aos Templários é que eles estavam adorando o demônio, que era justamente essa figura aqui do Baphomet. Então, cuidado com as informações que chegam até vocês. Nunca é aquilo que aparenta ser. Perguntem, questionem sempre. Questionem o que eu estou dizendo para vocês. Não aceitem isso como verdade absoluta. Questionem sempre. Repetindo, Raul Seixas, não tem certo nem errado. Todo mundo tem razão. O ponto de vista é que é o ponto da questão. Ninguém tem o mesmo ponto de vista. Ok? Então, na classificação e explicação das gravuras lá do Dogma e Ritual de Alta Magia do Eliphas Levi, ele então faz uma explicação dessa figura. Ele está dizendo aí que o facho representa a inteligência, a cabeça de bode reunindo caracteres de cão, touro e o burro representa a responsabilidade, a expiação dos pecados. As mãos humanas mostram a santidade do trabalho e fazem um sinal da iniciação esotérica. Leiam, estudem, leiam Hermes Trismegisto, que foi uma entidade muito interessante. Eu vou tentar fazer um vídeo dele para vocês. O que está em cima está embaixo. Leiam a Tábua de Esmeralda e vocês vão entender por que tudo aquilo que está em cima é o mesmo que está embaixo. Olha que coisa bonita essas ideias escritas há milhares de anos atrás. Então, gente, esse é o conceito de bem e de mal que eu tentei passar para vocês em um vídeo muito tosco, porque eu estou passando todo esse conceito de uma forma bem tosca, para eu conseguir, gente, entrar dentro do conceito de Aleister Crowley, o que ele pensava. Olha como é que eu tenho que ficar dando voltas para que vocês entendam. Por favor, gente, pesquisem, abram a sua cabeça. Vão lá no meu site, tem livro lá para você baixar, vocês não vão nem gastar dinheiro, é de graça. Olhem na minha bibliografia, qualquer biblioteca tem os livros da bibliografia, que está aqui, a revista Citra Atra, vocês baixam, O Dogma e Ritual de Alta Magia tem espalhado por aí. Tem aqui a definição de Baphomet pela Wikipedia.
Leiam o livro Jardim Filosofal, de Adriano Camargo Monteiro, e esse vocês têm que comprar. Leiam o livro A Revolução Luciferiana, de Adriano Camargo Monteiro. Leiam o livro da lei. No meu site também tem lá uma tradução do livro da lei, que é a tradução de Marisol Seabra, que foi feita em 1999. Existem diversas traduções do livro da lei, gente, cada uma com a sua interpretação. Não leiam apenas um livro da lei. Não sejam pessoas de um livro só. Sejam pessoas de vários livros. Então, para encerrar esse vídeo, Timeo hominem unius libri. Deve temer não quem lê muitos livros, mas quem lê muito um livro só. Leiam diversos livros, procuram abrir a sua cabeça, principalmente nesse conceito de bem e de mal, de preto e de branco, de direita e de esquerda, de comunismo e de capitalismo. Se não é capitalista, é comunista. Se não é comunista, é capitalista. Para você estudar a obra de um camarada, não é lendo um livro, não é para vocês entenderem as forças da natureza, entenderem o esoterismo, entenderem o misticismo, entenderem todas essas forças que correm por aí e que a gente não entende, lê um livro só e acha que conhece tudo. Não, gente. Abram a cabeça de vocês. No próximo vídeo, eu vou então dar continuidade a esse raciocínio. Se vocês gostaram, por favor, não deixem de dar o joinha de vocês. Esse vídeo vai suscitar milhões de dúvidas, milhões de questões. Estou à disposição de vocês para responder quaisquer perguntas. E se eu notar que tem muita pergunta de um tipo só, o próximo vídeo já vai ser respondendo essas questões. Ok, gente? Então, no próximo vídeo eu já vou me aprofundar mais no assunto, entrar mais nesse conceito, né? Eu vou falar do livro da lei, eu vou falar então de Aleister Crowley de uma forma mais explicada para vocês, porque o último vídeo que eu fiz foi um vídeo que eu resumi muito e muita gente entendeu muita coisa errada. Então, por favor, usem e abusem dos comentários. Eu só peço a vocês, sem ofensas pessoais, porque eu não estou aqui ofendendo vocês. Eu estou aqui contribuindo com o meu tempo para passar uma ideia para vocês. Ok? Então, eu peço que as pessoas que não concordem comigo, pelo menos respeitem isso, né? E vocês têm todo o direito de colocar a sua discordância lá nos comentários e a gente vai conversar. É para isso que eu estou fazendo essa série de vídeos. Ok, gente? Então, seja lá o que Deus quiser.